Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Chico Buarque, 1971. E aí pessoal, mais um vídeo do canal, e hoje a gente vai falar sobre Previdência Social, e a gente vai falar um pouco sobre os aspectos macroeconômicos dessa reforma que está por vir e do Instituto da Previdência por ele mesmo, né? Rapidamente, na Constituição, na primeira Constituição brasileira de 1824, se falava em socorros públicos, né? Mas aquilo não funcionou muito, não tinha muito apelo prático, né? Na Constituição de 1891, a segunda, a republicana, falava lá no artigo 77 sobre algumas caixas de funcionários específicos e tal, mas também não isso que a gente conhece hoje em dia. Na Constituição de 1934, a terceira, aí aparece o sistema que a gente conhece hoje. Esse sistema tripartite, né? A arrecadação vem do trabalhador, das empresas e do governo. Eu vou passar algumas constituições aqui, vamos direto para a nossa, né? Porque de 34 para cá muda pouca coisa, esse sistema pelo menos continua em vigor. Na nossa Constituição, a Constituição Cidadã, de 1988, tá lá que a Previdência Social, dentro do hall da Seguridade Social, figura como um direito fundamental e social. Então assim, não é uma coisa trivial, a própria Constituição bota isso como um direito fundamental de todo cidadão. Qual a razão da Previdência Social, então? A gente vai trazer aqui o Hobsbawm, um historiador inglês, que ele diz o seguinte: é por isso que a Seguridade Social sempre foi uma preocupação tão vital dos trabalhadores. Proteção contra as terríveis incertezas do desemprego, isto é, salários, doença ou acidente, e as terríveis certezas de uma velhice sem ganhos. É por isso que os trabalhadores sonhavam em ver os filhos em empregos com salários modestos, mas seguros e com aposentadoria. E ele também diz que foi depois da Segunda Guerra Mundial que esses sistemas começam a brotar em todos os países, né? E ele traz o exemplo norte-americano de 35. 1935, a Seguridade Social aparece nos Estados Unidos desse sistema que a gente conhece hoje em dia, né? O que é a Previdência Social? A gente falou na razão dela, né? Mas o que ela é? É uma espécie de contribuição forçada que o trabalhador faz. Ou seja, o pressuposto aqui é que a gente não vai poupar pra velhice, né? Então, não interessa se tu quer ou não, se tu trabalha, tu vai lá e vai ter que contribuir pra repartição depois. Nosso sistema é um sistema de repartição, ou seja, tudo que o governo arrecada, as contribuições, depois voltam pros aposentados. Nada ali é capitalizado, como a gente vai ver depois. Esses sistemas são fundados, então, no princípio da solidariedade. O que é? Simplesmente a gente paga hoje com a esperança de que os nossos filhos vão pagar para nós depois. Nesse sistema, Thomas Piketty, né, o economista francês, diz o seguinte: a taxa de retorno é por definição igual à taxa de crescimento da economia. As cotas que permitirão financiar as aposentadorias de amanhã serão elevadas de acordo com o progresso da massa salarial. Na prática, é dizer o seguinte: esse sistema de repartição, ele depende do crescimento econômico. Claro, se eu não crescer, como é que eu vou ter garantia que meu filho vai ter trabalho? Sobretudo hoje em dia, que o progresso tecnológico faz com que os trabalhadores tenham menos importância no mercado de trabalho, né? Então a gente tem que crescer mais. Se a minha lavoura antes eu precisava de 70 trabalhadores, agora eu tenho uma colheitadeira que tira esses 70, essas 70 pessoas vão precisar de trabalho em algum lugar. Ou seja, só o crescimento da economia consegue fazer com que essas pessoas trabalhem e, por conseguinte, consigam pagar as aposentadorias dos outros ainda. É um processo bem complexo. A grande pergunta que fica, e esse vídeo é um vídeo bem economês, né, mas é para tentar entender um pouco esses aspectos macroeconômicos, é se a Previdência tem hoje déficit ou não. Isso depende. Por que depende? Eu vou deixar vários links aqui nesse vídeo para vocês poderem aprofundar o assunto. É o seguinte, dentro desse sistema de repartição, o governo já faz tempo, né, não é desse governo, não é do governo Temer, nem do governo Dilma, faz tempo já, vem adotando uma política de utilizar uma ferramenta que eles introduziram na Constituição, que se chama DRU, Desvinculação de Receitas da União. Na prática as pessoas contribuem para a Previdência, mas o governo tem legitimidade, na Constituição mesmo, né, para tirar esse dinheiro e pagar outras coisas, como juros, por exemplo, juros da dívida pública. O raciocínio do governo a gente não consegue baixar a dívida pública sem usar essa Previdência, esses 20%, agora 30% da Previdência, então eles tiram e pagam.
Com isso, de fato, tem um déficit. De novo, se o governo não usasse essa DRU, se ela não existisse, não haveria déficit. Ou seja, a nossa previdência ainda funcionaria. Ou seja, depende do ponto de vista, né? A gente tem um nó macroeconômico aí que a gente não consegue desatar. De fato, hoje, se tu para de usar essa DRU, a dívida pública aumenta, e ninguém sabe no que vai dar. Eu não tô aqui defendendo isso, eu tô tentando botar o problema, né? Existe um problema de fato. Então, dada essa realidade, dada que a DRU existe, dada que até agora ninguém tirou ela de lá, deveriam ter tirado, se quisessem, né? A gente tem que perceber os desafios da Previdência. E outra, mesmo que não houvesse déficit agora, vai haver um dia. E a gente vai ver por quê. Esse sistema de repartição, ele tá calcado no seguinte entendimento. Como depende da massa salarial, depende do crescimento, depende também da demografia, né? Quando esse sistema foi criado, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente estava naquele período da demografia que depois se chamou de Baby Boomer, a explosão dos bebês. A demografia aumentou muito, né? A taxa de crescimento populacional era muito alta, de 5% às vezes por ano. Ou seja, a gente podia ter esse sistema de repartição e vários países o adotaram por causa disso, porque estava todo mundo crescendo, tinha muita gente. Então, claro, eu posso pagar pro cara de hoje porque eu sei que o meu filho vai pagar pra mim. Porque tá crescendo, a economia tá crescendo, tem muita gente nascendo, né, pra entrar no mercado de trabalho. Hoje em dia já é sabido que o próprio Brasil já tem um perfil demográfico diferente, né? Tem mais população idosa, a expectativa de vida tá aumentando. Então esse sistema de repartir o bolo vai complicar. Menos gente trabalhando, mais gente ficando idosa e a expectativa de vida aumentando. Essa conta uma hora não vai ter como funcionar, né? Nisso entra aquele raciocínio que alguns veem como um alarde, né? E que não é. Pô, mas a porcentagem de PIB que a gente paga com a Previdência é enorme, tá aumentando. Sim, tá aumentando, porque é uma coisa lógica, vai aumentar. Tá aumentando por questões até boas, a expectativa de vida tá aumentando, né? As pessoas não morrem mais por qualquer bobagem, na teoria macroeconômico, né? Não dá pra ver caso a caso aqui, mas no modo geral, né? Então sim, tá aumentando, as pessoas estão envelhecendo mais, estão ficando mais tempo numa velhice. Então isso é normal, isso está acontecendo em todos os países, por sinal. Pra gente ter uma ideia, a gente falou em 5% na época do Baby Boomer, né? Em 2010, o Brasil cresceu a sua população 1,17%. Então, bem menos do que aqueles 5% que a gente tinha visto num outro período, onde foi ali estabelecido que o sistema de repartição era o melhor. A ONU prevê para o Brasil o seguinte: a população será transformada com o número de pessoas com mais de 60 anos indo de 11,7% do total em 2015 para 29,3% em 2050. Mesmo se nós não tivéssemos déficit agora, uma hora a gente vai ter que mexer na Previdência. E era bom que a gente fizesse com uma certa folga, né? Eu não estou falando dessa proposta, depois a gente vai ver isso, né? Mas alguma coisa tem que ser feita de fato. Os números são incertos, mas eles nos permitem ver uma coisa, né? Na Constituição de 88, quando ela foi feita, a gente tinha, segundo algumas análises, 4 trabalhadores por um aposentado. Ou seja, para financiar um aposentado com expectativa de vida de 60 anos, nós tínhamos 4 pessoas trabalhando. Hoje em dia não é assim. Nós temos 1,7 pessoas para cada aposentado. Agora com expectativa de vida de 75 anos. Ou seja, essa conta uma hora vai quebrar e cada vez mais a população está envelhecendo mais. Esse é a regra, né? Ah, mas pode acontecer o contrário? Até pode, mas a regra está se mostrando isso, né? Que a gente não vai mais crescer 5% populacionalmente daqui a algum tempo. Agora, então, já concluindo, a gente vai para um artigo, né, que se chama O que você ainda não sabe sobre a Previdência, eu vou deixar o link também. E lá, o autor é alguém da Receita Federal, então ele é um cara bem articulado, né? Ele mostra algumas coisas bem interessantes que eu vou tentar reproduzir aqui. O fato é, a maioria dos países da OCDE utiliza 65 anos como idade mínima para aposentadoria. Que, lembrem, é o que a SAPEC agora, para mudar a aposentadoria, tá dizendo, né? 65 anos é a idade mínima. Vamos ver uma coisa. Quando se fala em idade mínima, então, a gente tem que pensar na expectativa de vida que o aposentado, recém-aposentado, vai ter. Né? Se a gente dá a expectativa de vida, se, por exemplo, a expectativa de vida fosse 65, idade mínima de 65, é uma imoralidade, né? O cara não vai ter vida aposentado. Em média, esses países que eu falei antes, que a maioria tá ali, Alemanha, Itália, França, tem expectativa de vida em média de 81 anos. E tem, de novo,
65 anos como idade mínima para aposentadoria. A gente tem que lembrar que o Brasil tem 75 anos de expectativa de vida, ou seja, 6 anos em média de diferença para esses países. Ou seja, como é que tu quer botar a mesma idade mínima de aposentadoria se a expectativa de vida é largamente diferente? Isso é um problema, né? Um problemão. Depois disso, depois de mostrar isso com alguns dados da Organização Mundial da Saúde, o autor lá do artigo mostra o seguinte: o fator Hale, que em inglês significa expectativa de vida ajustada pela saúde. O que é? A gente pode entender, resumidamente, como a expectativa de vida com saúde do indivíduo. Ou seja, a partir de qual idade ele vai começar a ter problemas de saúde. E lá ele mostra, de novo, ele faz um gráfico com os dados da Organização Mundial da Saúde e diz lá, o Brasil, essa expectativa, então, quando é que vai começar a ter problema? Vai ser nos 64 anos na média. Ou seja, 64 anos para cima, o camarada vai começar a ter problema. Então, o resultado prático é que essa PEC, se ela passa, a pessoa, como ela vai se aposentar com 65, ela vai ter cerca de 1 ano de tempo para usufruir da saúde até começar a ter problema. É dizer assim, tá, o cara se aposentou lá com 65, mas ele já vai começar a ter problema de saúde, né? Porque até os 64 que ele fica normal, segundo a média, com expectativa de vida com saúde. Então o resultado é, não dá pra gente usar, botar países envolvidos, porque a realidade é outra, a expectativa de vida é diferente, né? Não é assim que se faz a conta. O que a gente chega é que 60 anos como idade mínima é mais moral do que 65. Né? A pessoa tem mais margem para viver com saúde do que 65. Então a gente chegou numa coisa complicada, né? Porque a DRU dificulta tudo, né? Porque daí déficit, não tem déficit, tem déficit. Depende. No final, a longo prazo, a gente vai ter que mexer na Previdência. A gente já viu, se o perfil demográfico muda, a gente vai ter que mexer nela. Qual seria um resultado? Qual seria uma possibilidade? O regime de capitalização. O que é esse regime? O camarada recebe lá do seu salário, ele põe dinheiro na conta, obrigatoriamente, o governo obriga ele a botar numa conta, e uma instituição vai gerenciar esse dinheiro, vai gerir esse dinheiro. Vai investir, vai comprar ação, vai fazer com que esse dinheiro gire. E depois ele vai ter uma aposentadoria. Qual o problema? Obviamente tem problema, né? Senão todo mundo já tinha feito esse regime. É que ele era muito utilizado antes da Segunda Guerra. Em alguns países como França, por exemplo. Só que ele, obviamente, está ligado ao mercado financeiro. Então se há um problema no mercado financeiro, essas pessoas que apostaram seu dinheirinho da aposentadoria lá, vão se ferrar. Então a gente tem lá o Piketty dizendo: todos os que investiram suas contribuições de aposentadoria nos mercados financeiros nos anos de 1920 e 30 ficaram arruinados. E ninguém desejava tentar implementar novamente sistemas obrigatórios de aposentadoria por capitalização que foram postos em prática em vários países antes da guerra. Então também tem problema. Qual seria a conclusão, então? O que a gente poderia fazer? Um regime misto, né? Uma parcela repartição e outra capitalização. Talvez assim a gente conseguisse juntar o perfil demográfico novo com uma aposentadoria que a gente já viu que é uma coisa essencial para o trabalhador. Então, pessoal, uma coisa que tem que ficar clara é que, mesmo se tivesse um problema na aposentadoria agora, na Previdência, seria bom que o governo chegasse e fosse limpo com a gente, né? Então, assim, pessoal, olha só, vamos lá, tá? Temos um problema, a gente usa essa DRU aqui porque a gente tem um problema macroeconômico, né? Um nó aqui que a gente não consegue desatar. Vocês entendem, né, que a dívida pública vai aumentar, talvez tenha uma insolvência do país, talvez o país quebre. O que vocês querem? Bota um plebiscito. Assim, vocês querem receber a Previdência integral, sem nenhum problema até bastante tempo, porque ela não tem déficit sem essa DRU, ou vocês querem continuar assim e mexer na Previdência? Lembrando que essa PEC a gente não conversou, porque aqui o assunto era macroeconomia, né? Não era micro, é que essa PEC não mexe em várias categorias, né? Militares, como é que vai ficar? Vai ser a mesma coisa? Não vai? Esses são os problemas, né? E essa falta de clareza com a sociedade é um problema. E um plebiscito, um referendo, perguntar, gurizada, o que vocês querem? Não está sendo feito. Isso precisa ficar muito claro na minha posição aqui. Então é isso, pessoal. Acho que macroeconomicamente é isso, vários problemas para nós aí. Pensar um pouco. Quem gostou do canal, curte, fiquem com o Drummond e até o próximo vídeo.